João 4,18. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pedra, e o que teme não é perfeito em amor. Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, Deus santo de poder e glória, eu venho aqui apresentar essa mensagem em tuas mãos, ó Deus da salvação, ó Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ministrar a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, meu Deus, conceda a graça da revelação em Cristo, ó Deus da salvação, para ministrar essa palavra. Nós sabemos, Senhor, que sem Ti nada podemos fazer, ó Deus da salvação, Deus todo-poderoso. O Senhor, meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ó Deus todo-poderoso, obrigado, meu Deus, que haja libertação, haja renovo, Senhor, que haja os dons espirituais, em nome do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, Deus abençoe sua vida poderosamente. O Senhor é fiel, verdadeiro e peleja com justiça. Essa mensagem de hoje é o amor lança fora o medo. O medo é um sentimento que atrapalha muito as pessoas. E o medo irá acarretar a perca da sua salvação. Por isso, meu amigo e minha amiga, o amor, o perfeito amor, que é o que Deus quer de nós, lança fora todo medo. Aquele que tem medo não é perfeito em amor. Porque o medo traz consigo a pena. Por isso, se você tem esse sentimento do medo, você precisa vencer esse medo, cultuando mais a Deus, revestindo a sua vida no culto racional, que é o culto divino a Deus. Quem crê agora a Deus? O Senhor é minha luz, minha salvação, a quem eu temerei. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. O medo é o sentimento que ele engana. Ele faz parecer que você tenha prudência. Mas o medo é diferente da prudência. A prudência te livra do caminho mau, mas o medo te atrai para o caminho mau. A coragem é um sentimento que Deus exigirá de nós. Por isso, meu amigo e minha amiga, a coragem evita o sofrimento. A coragem atrai a confiança, a fidelidade em Deus. E o medo, ele atrairá maldições para a sua vida. Por isso Deus disse a Josué: seja forte e corajoso, não te pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andares.
O medo te fará corromper. O medo te fará trair o Senhor e Salvador. Há muitas pessoas que perdem a salvação devido ao medo. Porque quando são espremidas pelas perseguições devido ao amor da palavra, essas pessoas deixam a palavra. Em Marcos capítulo 4, saiu o semeador para semear. Algumas sementes caíram em terras com pedregais. Outras sementes caíram em terras com espinhos. E, enfim, sementes caíram em terra boa. O medo está na terra de pedregais e espinhos. Porque quando sobreveio a eles a perseguição, sobreveio a eles as aflições, tribulações, afrontas, eles deixaram com que o medo viesse a falar mais alto e se escandalizaram, abandonaram a palavra de Deus. Consegue compreender esse mistério? O sol tem a sua própria glória. O sol tem a sua própria glória. A lua tem a sua própria glória. E cada estrela tem o seu próprio resplendor. Há pessoas que, quando o verão chega, essas pessoas ficam animadas. Manifesta-se, então, a glória de Deus na vida delas. E há pessoas que, quando a lua chega, manifesta-se, então, a glória de Deus na vida delas. E há pessoas que, quando a noite está estrelada, manifesta-se, então, a glória de Deus na vida deles. Esse é da vida delas. Por isso, meu amigo e minha amiga, se você não vencer o medo, não tem como você vencer o mundo. Jesus exortava os discípulos para que vencessem o medo. E Jesus ensinou aos apóstolos, ensina eles, exorta-os, admoesta-os, para que sejam sãs na fé. Você precisa ser são na fé. Você não pode ser enfermo na fé. Virá contra você ameaças, virá contra a sua fé afrontas, amedrontarão você. Por isso, meu amigo e minha amiga, se você não estiver salvo, não estiver com o revestimento em dia,
o medo te tirará da presença de Deus. Quem crê agora a Deus? Jesus disse em João capítulo 15, pela minha palavra, vocês estão limpos. A palavra de Deus, ela não somente reveste, mas ela também limpa de dentro para fora. Você precisa andar limpo. Você precisa compreender que nem somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Quem crê agora a Deus? Jesus é fiel. Jesus tirou suas vestimentas, se cingiu-se numa toalha e lavou os pés dos discípulos e disse: isso simboliza que vocês estão limpos pela minha palavra. Somente agora precisa que lavem os pés. No demais, o corpo está limpo. Consegue compreender as benevolências do Senhor? A graça do nosso Deus? O espírito da fortaleza, do equilíbrio e do amor. Quem ama não tem medo. Quem ama não tem medo das adversidades. Quem ama não tem medo do que virá, porque confia no amor. Fé, esperança e amor, porém o maior é o amor. Eu posso ter diversos dons. Se eu não tiver o dom do amor, eu nada serei. Consegue compreender? Deus é fiel. A timidez é o medo. Os incrédulos, os tímidos, não herdarão o reino dos céus. É o sentimento do medo. Deus disse para Jonas, é Nínive, e Jonas foi para Tarsis, com medo dos inimigos. Jonas teve medo e afundou. Do ventre do inferno, Jonas estava no ventre do peixe, descendo ao inferno, e ele clamou ao Senhor, se arrependeu-se do medo e clamou ao Senhor, e Deus o salvou e o colocou de volta no propósito. O medo afunda. O medo é reprovável pelo Senhor,
Pedro teve medo, começou a afundar. Aprenda uma coisa: você vencerá o medo na oração. Quando estive aflito, em aperto, eu invoquei o nome do Senhor. Foi aí que eu venci o medo. Foi aí que eu venci o aperto. Todos os dias estavam no templo e pelas casas, cultuando e adorando ao Senhor. O templo é Deus. É os filhos de Deus. O templo, Isaías viu que o séquito do Senhor enchia o templo, a comitiva, enchia o templo, ou seja, eles cultuavam a Deus e entravam em Deus pela adoração, porque Deus é o templo. Então, a comitiva, as pessoas enchiam o templo, o corpo de Deus. Ele disse: não vi templo de novo, porque o templo era Deus e o Cordeiro. Não sabeis vós que vós também é o templo do Espírito Santo de Deus? Se o nosso tabernáculo terrestre se desfazer, temos um edifício no céu eterno. Ele exorta: não feito por mãos. E o texto completa o nosso próprio corpo. Esse é o templo de Deus. É o Pai, o Filho e os filhos. É o templo móvel. Jesus disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Consegue compreender que a palavra de Deus não está presa? A palavra de Deus deve chegar. Não há um lugar coberto para cultuar, mas sim descoberto. Paulo ficou preso em sua própria casa 2 anos pregando o Evangelho e todos vinham ter com Paulo. Mas ele sabia que o mover de Deus era a movimentação. Que a obra de Deus era a movimentação. Paulo sabia que aquele tempo de ficar na casa pregando, que a obra não ia ser somente ali. Paulo sabia que o que Deus tinha com ele era uma obra missionária. Assim como o vento vem, não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Essa é a obra de Deus, a palavra de Deus tem que se cumprir. Deus vela pela sua palavra para que ela venha se cumprir. Você vai compreender esse mistério? A palavra de Deus precisa se cumprir, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ninguém pode alterar a palavra de Deus.
Ninguém pode mudar a profecia. Somente dentro da palavra podemos andar. Ele é o Deus que fere, é o Deus que sara. É o Deus que mata e o Deus que dá vida. Por isso, se você é temente à palavra de Deus, se você não é rebelde, não se rebela contra a palavra de Deus, ou seja, você sabe que está errado, Deus já te avisou, você sabe do seu pecado, você examina você mesmo e você consegue ver o seu pecado. E você diz para Deus, não quero mais, não vou obedecer, não estou submisso, então virá sobre você o castigo de Deus. A palavra que virá sobre você são palavras de exortações, são palavras de ameaças, de castigos, porque o castigo é para quem se rebelou. Deus Santo de poder e glória. Então, se você não se rebelou, você não tem que se preocupar. Se você não se rebelou, você não tem que ter medo. Você pode confiar na palavra de Deus. Que nós somos salvos mediante a graça e a fé. Quem crê agora a Deus? Santo, santo, santo é o Senhor, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O medo é sinal que você não está salvo. Eu tenho vontade de pregar, mas eu tenho medo. Senão você não está salvo. Se Deus colocou inspiração, é para ir. A única inspiração, que é um coração enganoso, que entra no coração, é um sentimento enganoso, são os vícios. Fora isso, aquele que duvida não alcança. Você apresenta o seu medo, você apresenta tudo aquilo que tem te afligido em oração, seu aperto, essa situação de desemprego, essa situação de enfermidade, você apresenta em oração. Cultua a Deus o culto racional, o sacrifício vivo, porque Deus é rico para com todos que invocam. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você, então, invoca o nome do Senhor na oração, ouve a palavra e ouve os louvores, concentrado, focado no culto de adoração divina ao Deus Todo-Poderoso, que é o Verbo, Deus Santo e Poder, glória. Quem crê agora? É o nosso Senhor Jesus Cristo.
Deus disse para Gideão: tem muitos homens contigo. E os medrosos Deus tirou, retrocederam. Os medrosos voltaram para trás, não evoluíram. O medo trava, o medo paralisa, o medo afunda. Você precisa ser perfeito em amor, confiar na palavra, na direção que Deus te dá. Não podemos ser retrógrados na fé, irrepreensíveis, até a volta do Filho do Homem. Irrepreensíveis. Para os homens, impossível. Para Deus, possível. Irrepreensíveis, porque para Deus é possível. É assim que Deus te quer. Irrepreensível, forte, corajoso, revestido, humilde, para que manifeste-se o poder de Deus nas nossas fraquezas. Quando você se mantém humilde, o poder de Deus vai aperfeiçoando na sua fraqueza. É necessário que eu diminua para que o Senhor cresça. É rosto no pó, é vida de monte, orações nas madrugadas, cultuando a Deus, lendo a palavra dia e noite. Você não conseguirá cumprir tudo, mas o Espírito de Deus estará sempre com você, te fortalecendo, dizendo para você: vamos, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu intercedo por ti com gemidos inexprimíveis, eu estou contigo, jamais te lançarei fora, porque você não se rebelou, você continua acreditando. Pode estar cego agora, mas eu estou abrindo seus olhos, como abri os olhos do cego de Jericó, disse o Senhor. Bartimeu, a multidão dizendo: Bartimeu, fecha a boca, ele não vai te ouvir. Bartimeu, desista. E aí Bartimeu clamava mais alto. E aí Jesus ouviu. Manda chamar Bartimeu. Bartimeu veio até ele e Jesus o perguntou: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. E Jesus abriu os olhos do cego. Estava cego, mas estava clamando. Estava cego, mas estava acreditando. Você pode ser falho, mas você continua buscando o aperfeiçoamento. Ele disse: eu te livrarei de toda má obra. Não deixarei que o teu pé vacile, porque o meu amor não é leviano. É eu que te guardo. Aquele que te guarda não tosqueneja. De maneira nenhuma te lançarei fora. Aqueles que o Pai me deste. Eu dou a vida pelas ovelhas. Você acha mesmo que Jesus vai te abandonar? Você acha mesmo que Jesus vai te deixar, mesmo ferido, soldado ferido? Jesus não deixa para trás. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Mas você não perde a reverência. Você não perde o respeito.
Porque é Deus intercedendo por ti. É o Espírito Santo, é o Senhor Jesus intercedendo ao Pai por ti. E uma vez que eu ganho o reino dos céus, não tem como eu perder novamente. Deus Santo e poderoso, porque você ganhou pela graça. O dom gratuito de Deus. Consegue compreender esse mistério? Quem ganha o reino dos céus não desvia nunca mais. A sua fé foi provada em meio às humilhações, em meio a palavras de maldições, mas você continuou acreditando na promessa, acreditando na graça, no dom gratuito. E Deus selou, está aprovado, está salvo. Isso aí não perde nunca mais, essa aí não perde nunca mais. Não apartarei dela, não apartarei dele a minha misericórdia. Porque em meio à coragem, ela ganhou, ele ganhou. Amém? Ficou esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Deus abençoe. Amém.